Descobrir, reconhecer e liberar. Deus, Jesus, Espírito Santo. 3 vezes Pedro negou Jesus. Todos nós sabemos que foi necessário que Judas negasse Jesus com as moedas para que concretizasse o sacrifício na cruz, certo? Mas e Pedro? Qual é a função de Pedro negar Jesus 3 vezes? Qual é a função de Pedro negar Jesus 3 vezes? Por muito tempo ainda estive a questionar Cristo. E antes mesmo desse vídeo ser iniciado, eu tive algo surreal do céu e eu preciso compartilhar. Na verdade, eu nem ia falar sobre isso, mas o roteiro mudou de antemão, de tudo. Antes de tudo, quem está com você? Sabe quem tu és? Quem está andando com você? Sabe do que você gosta? Quem anda com você entende o que você não abre mão de modo algum? Quem está com você entende o limite da sua linha? Porque todos nós precisamos estabelecer uma linha. Sabe para quê? Para que novas feridas parem de ser abertas. Para que novas feridas parem de ser causadas. Entenda que foi necessário Pedro negar Jesus essas 3 vezes. Foi necessário. Quando ele nega a primeira vez, ele fala sobre Deus, que na minha concepção justifica ao descobrir. Ele descobriu que seria capaz de negar a Deus, porque Jesus é Deus. Segundo, ele identificou, quando ele negou pela segunda vez, ele identificou. O que ele identificou? A ferida que ainda estava na alma. E com isso, com essa segunda vez, ele negou a Jesus. E Jesus é ser identificado. Ele veio à Terra. Então as pessoas o identificou. Olha como isso é profundo. E terceiro, ele liberou, perdoou, deixou ir. E fala sobre o Espírito Santo. Entenda, o Espírito Santo é o único que vai nos guiar e vai nos ensinar a deixar ir. Quando Pedro, pela terceira vez, ele nega Jesus, ele entende que precisaria deixar ir. Dalila, deixar ir o quê? Deixaria o seu ego, deixaria a sua língua que sempre cumpre aquilo que fala. Mentira. Nós somos seres humanos e certamente nós vamos errar. Se Jesus fala aquilo na mesa e Pedro fala que jamais negaria Jesus e não negasse, ele estaria entrando em um segundo Cristo. E eu acredito que a Bíblia, a história, a humanidade não precisaria de um segundo Cristo. Na verdade, o terceiro, porque o primeiro tinha que ser Adão. Mas isso também é uma conversa para outro vídeo. Então, vamos se dizer que ele seria o segundo Adão, o segundo Jesus. E ele não poderia ser perfeito. Mas ele precisaria negar Dalila, não. Mas a palavra de Deus era sim necessário ser cumprido, como também foi com Judas. E foi isso que ficou em minha cabeça. Primeiro, descobrir. Descoberta, Deus. Segundo, identificar. Sempre vai estar relacionado a Jesus. Quando eu identifico o reino de Deus, sempre vai ser através de Jesus. E por fim, liberar. É através do Espírito Santo. Entenda, quando nós entendemos e descobrimos algo, é sempre Deus nos mostrando o que Ele quer que nós mudamos. Muitas das vezes a nossa ferida que está aberta, paterna, materna, eu não sei qual foi a sua ferida, se foi um abuso. Eu não sei qual foi a sua ferida. Eu não sei se foi um abandono. Não sei se eu estou falando com a órfã.
Eu não sei se eu estou falando com o fruto de um estrupo. Eu não sei com quem eu estou falando. Porque é muito fácil vir aqui, gravar vídeos e falar para pessoas comuns, né? E as que não são tão comuns? E as que veio ao mundo de uma forma que talvez nem ela mesma desejasse saber sobre a sua própria história. Eu já ouvi histórias que, se eu pudesse voltar uma fita atrás, eu não queria nem ter conhecido. De sinceramente tão triste que é. Mas se tornou bonita, porque essa mulher fez uma reviravolta na vida dela e mostrou que era necessário ela passar por aquilo. Como Pedro também. Era necessário ele passar por aquele momento, negar as 3 vezes e identificar a ferida. Eu sei que na sua cabeça deve estar uma interrogação do porém. Dalila, o descobrir eu entendi, o identificar até que foi, mas o liberar eu não entendi. Como assim? Quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, ele liberou. E tem a ver com o Espírito Santo. Eu não entendi, Dalila. Você vai entender. Quando Jesus ele morre e ele tomba e por fim ele literalmente é obtido como morto e ele é sepultado, o que acontece? Ele ressuscita. E após isso ele fica um tempo com os discípulos, exatamente 40 dias. Ele fica esse tempo com os discípulos e naquele momento ele dá toda a instrução como é que vai ser a partir daquele dia. E quando ele vai, ele deixa alguém pra gente. É o Espírito Santo, o Consolador. E o que tem a ver o 3º erro de Pedro? O 3º negar, né, melhor dizendo, de Pedro, com o Espírito Santo. A 3ª negação de Pedro, dentro dele, identifica-se com o que, Dalila? Identifica-se, escolhida, com necessidade, precisão, ter que fazer. Quando Jesus ele vai e ele deixa o Consolador, era necessidade nossa como ser humano. Quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, era necessário se cumprir a palavra de Jesus no momento da ceia. Então, o 3º é o ter que fazer, ter que liberar. Por isso me veio isso de liberar, de perdoar, de deixar ir. Melhor dizendo, vamos dizer a forma de eu dizer, acessar. Pode ser e parece e foi algo muito pesado quando veio o 3º, né? O 3º, não conheço, não sei quem é, nunca nem vi. Foi pesado, mas quando chegou no 3º, o que aconteceu? A ficha dele caiu. E quando a ficha dele caiu, o que ele fez? Ele liberou. Depois que ele negou, gente, diga pra mim, escreva nos comentários o que ele fez. Ele se enforcou como Judas? Não. Uou, tá vindo direto do céu, tá muito forte isso. Ele não se enforcou como Judas. Ele fez o quê? Ele se prostrou e ele viu o que ele fez da vida dele. Então, quando veio o 3º, ele liberou, ele entendeu, a ficha caiu, ele deixou ir. E quem se torna Pedro depois de algum tempo depois? Quando o Consolador vem, quando acontece o dia de Pentecoste lá em Atos 2, o que é Pedro nessa terra? Gente, a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro libertava. Você está pegando isso? Você está vendo o quanto isso é forte? A sombra do homem curava. A sombra do homem transformava. Aonde ele passava. É uou! É surreal. Você nunca mais vai esquecer isso.
Descobrir, quando eu descubro a minha ferida, quando eu descubro o que aconteceu, eu vou a fundo querer saber quem fez essa ferida em mim, quem me machucou dessa forma, quem causou isso em mim, por que eu ajo assim, por que eu falo assim, por que eu me visto assim, por que eu tenho que ser tão escandalosa, por que eu tenho que ser tão quieta? Você precisa sim se questionar de muitas coisas, minha escolhida. Você precisa. Porque quando você questiona Deus do trono dele, ele vai fazer com que você descubra isso. E ao descobrir, você vai entrar na segunda fase, que é o que? Reconhecer. E ninguém consegue reconhecer sem Jesus. Sem a graça de Jesus, sem o sangue da cruz, você não consegue reconhecer quem você é. Deus, ele te dá a capacidade de descobrir. Mas só Jesus, com o sangue derramado, te dá a capacidade de se humilhar e reconhecer o porquê daquela ferida. O porquê de ter sentido essa ferida. Entende? E depois, Dalila, de eu saber o que foi, Dalila, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu ajo assim por conta do abandono do meu pai, por conta da ferida que minha mãe me causou, por conta de um dia que minha tia falou isso comigo. Não sei qual é a ferida que você tem sentido hoje. E você, com esse vídeo, você descobriu, reconheceu. E o que é reconhecer? O descobrir é você primeiro identificar em si o porquê de muitas coisas, o porquê de você ser do jeito que você é. Talvez todo mundo fala que você fala muito alto. Maria, você fala tão alto. Fala um pouquinho mais baixo, Maria. Fala um pouquinho mais baixo, Maria. Você sempre acha que não tem nada a ver, mas todo mundo fala sobre isso. Ou você fala muito baixo. Ou toda vez que você come, você tem que falar algo inadequado no meio do almoço. Tô te falando de coisas simples, coisas que parece que não tem nada a ver. Toda vez que alguém tá falando sobre homem, você tem questão de falar que homem não presta? Porque você ouviu sua mãe dizer que homem não presta? Então, primeiro a gente vai descobrir. E só Deus nos dá acesso e capacidade para descobrir. Depois disso, através de Jesus, que levou sobre si todas as dores, todas as aflições, vai permitir que nós acessamos e reconhecemos isso. Essa ferida emocional que te trava. Talvez você é uma mulher de Deus, talvez Deus te usa para o caramba, mas fora da presença dele, você tem sido uma mulher ruim. Você não tem sido sábia. E ser de Deus não é só sapatear e falar xarabará. Não. Ser de Deus é ser aqui fora. Isso sim é ser de Deus. Então Deus não quer que você seja apenas uma mulher arrumada, alinhada nos caminhos dele, que sabe a palavra e fala em línguas e por algumas vezes cura algumas pessoas. Não. Deus pouco está se importando para isso. Sabe o que ele quer de você? Honestidade. Sabe o que Deus quer de você? Que você descubra esse trem, que você reconheça essa ferida e fale assim, olha, não tive culpa, não tive participação desse abuso, não tive participação. Seja sincera com Deus. Meu Deus, quem me causou essa ferida aqui emocional, eu agora nesse exato momento eu não quero perdoar. Mas através do teu Espírito Santo eu vou aprender e eu vou liberar. Eu vou liberar todas as vezes que tinha reunião na escola e meu pai não estava lá. Porque o Senhor deixou o Espírito Santo consolador. E eu preciso que o Espírito Santo me console nesse momento. Aí sim você vai ser a mulher que você sempre sonhou ser. Aí sim você vai conseguir estar vestindo aquela roupa que você sempre quis vestir. Sabe por que eu falo de roupa? Porque muitas mulheres que eu conheço não se posiciona, não se está naquele lugar, não se arruma bonita, coloca o seu batom, está bonita todo o tempo, nem todo o tempo, mas eu falo assim, quando quer, se eu vou arrumar pra quê? Pra estar arrumada. Não faz, sabe por quê? Porque alguma feridinha que foi causada quando você era pequena, que foi falado, pra quê, menina? Você vai se arrumar, você só vai ali no mercado e volta. Algo que tão simples que pra você não faz diferença, só que hoje é tão difícil passar até um batom nesses beiços seus.
É tão difícil que você coloca o chinelo. Você pode comprar o chinelo de R$ 100, 1.000. Você compra o chinelo, mas você não usa um saltinho se for ganhado. Porque quem usa salto é pi. Você assimila a sua vida a coisas que foram criadas. Você assimila a sua vida a coisas que foram escutadas pelos seus ouvidinhos quando criança. E nisso, você valida todos os dias essas feridas. E o que você faz? Começa a colocar um esparadrapo em cima da ferida para que ninguém veja. Porque se alguém vê, vai que alguém cure. Então, eu vou aqui fechar ela, deixar ela bem fechadinha. Deixar ela bem fechadinha para que ninguém perceba, né, que eu tenho uma ferida aqui. E com isso, eu posso ser ignorante com meu filho, eu posso ser idiota com meu esposo, eu posso ser uma chefe de meia tigela, eu posso cuidar de mim só quando é um dia especial, um aniversário, casamento ou algo assim. Eu posso fazer isso, porque ninguém tá vendo a minha ferida. E eu posso colocar a culpa em alguém, porque ninguém tá vendo a minha ferida. Ela está tampada. Então, é fácil apontar, é fácil tirar a culpa de si e jogar para alguém. Mas Dalila, a culpa não foi minha de ter sido abandonada. Mas você fala que é sua. Então, por que não caracteriza logo o que precisa ser, independente como for a cura, e curar logo esse negócio? Porque o que ensinam hoje é que tudo é com amor. Você perdoa com amor, você libera com amor, você faz tudo com amor, porque o amor é a base de tudo. Se eu disser que eu só consegui liberar no dia que eu falei que eu estava com ódio, eu consegui perdoar uma pessoa no ódio, você surta. Uma vez, eu conversei com uma aluna minha e ela falou bem assim, eu não consigo liberar perdão pro meu pai. Eu falei, como você vai liberar perdão pro meu pai? Como você vai aceitar o papai? Ela, eu sei, Dalila, que é com amor. Eu falei, no seu caso vai ser com ódio mesmo. Preste atenção nisso aqui. No seu caso vai ser com ódio mesmo. Pegue toda a raiva que você tem dele. E ela chegou a ficar vermelha. Falei, pronto. Agora com a raiva que você tem dele, fale pra ele. Fale no seu inconsciente. Eu não gosto de você, eu tô com raiva de você, me abandonou. E ela foi falando. E no final ela falou assim, mas eu sei que você me colocou nessa terra. E eu tenho a vida que eu tenho hoje porque eu nasci de um projeto seu e da mamãe. E eu perdoo você. Ela com raiva. E depois que ela falou, ela começou a chorar e falou, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te perdoo, eu te perdoo. Então assim, nem sempre é uma técnica, nem sempre é uma forma, nem sempre é uma linha. Nem sempre é da forma que você acha que tem que ser, porque você viu um vídeo que é assim. Porque disseram que é assim. Porque você viu um reel de 2 segundos dizendo que é assim. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre. Então, você vai ficar guardado com isso dentro de você. Deus, Jesus, Espírito Santo. Que isso caracteriza o que, Dalila? Você nunca mais vai esquecer isso aqui. Toda vez que você perceber que você tá com uma angustinha, toda vez que você perceber que você tá com umas coceiras meio estranhas, toda vez que você perceber que seus cabelos tá caindo aleatoriamente, toda vez que você perceber que você tá começando a ter uma crise de ansiedade, toda vez que você perceber que você tá começando a ter um quadro depressivo, toda vez que você perceber que você não está normal, você precisa lembrar, cara, Pedro negou Jesus 3 vezes. E nessas 3 vezes ele teve experiência para acessar o sobrenatural e a sombra do camarada curar. Descobrindo. Ele descobriu que ele poderia errar. Então descobre que você pode errar também. Sabe o que ele descobriu? Que ele poderia reconhecer. Reconheça que se a culpa foi sua, reconheça que a culpa foi sua. Mas também a culpa não foi sua, reconheça que você não tem nada a ver com isso. Dalila, por terceiro, ele, oh meu Deus, ele entendeu que era necessário fazer e com isso ele deixou ir.
Ele liberou e depois disso ele acessou. Então libera e acessa logo isso. Acessa logo o que você tem para acessar. Faça logo o que você tenha para fazer. Quem anda com você sabe quem você é. Quem anda com você sabe quem tu és. Será mesmo que as pessoas que andam com você sabem quem você é? Será mesmo que as pessoas que andam com você te conhecem? Porque Pedro não conhecia Jesus totalmente, a ponto de fazer isso. Porque quem confia com quem anda não faz isso. Então você também precisa estabelecer limites. Talvez as pessoas brincam com o seu sentimento, talvez as pessoas te fazem de gato e sapato porque não sabem que você tem um limite. Sabe por quê? As pessoas não te conhecem. Na verdade, você se conhece, porque também se você não se conhecer, é capaz de ninguém conseguir te conhecer. Então para de tampar e começa a querer saber aonde está a ferida. Começa a querer saber aonde foi que começou. Foi ontem? Foi antes de ontem? Foi um mês atrás? Foi uma ocasião? Foi quando você era pequena? Era quando adolescente? Foi quando assim que você nasceu? Foi quando que aconteceu? Quando que essa ferida se instalou dentro de você? Porque Pedro sabe. Ele sabe quando negou as 3 vezes. Ele entendeu, ele liberou, acessou e curou. E você até agora só tá na parte do não sei, não sei, não sei, não passa para libertação logo, não passa para liberar estranho acessar e não tá curando ninguém. Então se decida curar, se decida logo pegar e limpar o que tem para limpar, se decida deixar aí o que precisa ir. Porque tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que precisam ouvir coisas que só vai sair da tua boca, porque da sua mente só você tem ela. Tem coisas que só eu vou falar, porque da minha mente só sai coisa do que eu penso. Não tem duas Dalila, só tem uma Dalila com meu DNA nessa terra. Entenda, você é única. O seu jeito é único. Mesmo que você seja gêmeo de alguém, não terá o mesmo pensamento que você. Não terá. Então agora bora pro final. É o momento que eu peço a Deus para que Ele venha sondar a sua mente. Esse é o momento que eu peço a Deus para que Ele venha invadir mesmo com o pé na porta, no seu coração, no seu inconsciente, principalmente na tua alma, para que venha acontecer transformação dentro de você, para que você venha acessar logo essa ferida, para que você venha liberar logo esse negócio e curar. Gente, Jesus está voltando, Ele precisa. As pessoas não falam isso, mas eu tenho peito e eu falo. Jesus, Ele precisa que nós estejamos com Ele para salvar o máximo de pessoas. Ai, Jesus não precisa de mim. Se Ele não precisasse, eu acho que Ele já teria exterminado a terra. Tem um pessoal aí que Jesus não queria, terminou, tirou. Não é que Ele precisa de nós, é que Ele quer precisar de nós. Porque Ele não precisa de ninguém mesmo. Então, se ele permitiu que você nascesse, passar por tudo que você passou, entendeu? E ainda tá viva, eu acho que é que tem um mistério nisso aí. Porque na vida de Pedro tinha, ele só entendeu depois. Ele só entendeu depois. Mas dá tempo de você entender. E no grande dia, fala assim: Maria, se apresente à sala do trono. Aí chega lá, Maria, oi. Olá, Evangelista Maria, você tá aqui, eu sou o anjo Gabriel, agora eu vou te apresentar Jesus. Vou te apresentar Jesus? Fale para Jesus aí quantas almas, só para confirmar aqui no caderno, das obras. Ah não, rapaz, então, tem muito não, tem umas 3 comigo aí. Que feio, hein? Que feio.
E outra coisa, eu não sou evangelista, não. Eu nem me candidatei a isso aí, não, porque, né? Você sabe, isso aí é só quando Deus chama. Já pensou? Eu, filha, quando olhar pra frente, então, anjo, eu não sei se tem cadeira aí pra todo mundo, porque, rapaz, a renca é grande. Eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo isso com alegria. Eu quero que minha sombra cure. Porque eu não peguei foi 3 vezes, não, filha. Eu peguei foi muito. Então, se com 3 erros a sombra do camarada ela curava, e eu com um monte, você acha que o meu respirou, curou ali, ressuscitou. Então vamos curar, tá bem? Meu Deus, é nesse exato momento, através do teu Filho Jesus, que nos deu acesso a falar contigo, o que deixou o Consolador para consolar quando está tudo afligido aqui por dentro. Pai, eu peço que o Senhor entre nesse exato momento na vida dessa escolhida. Porque se ela está aqui, ela está assistindo esse vídeo e ela crê nessa palavra que o Senhor preparou para ela hoje, é porque ela é uma escolhida. Pai, que o Senhor venha mostrar para ela o quanto é necessário acessar essa ferida. E sim, vai doer. E sim, não vai ser legal. A gente vai ter a vontade de desistir, jogar tudo pro alto, chutar o balde, Pai. Mas o Senhor vai estar firme com ela, consolando ela. Que essa mulher entenda que é necessário entender aonde começou tudo isso. Entender o porquê que ela fala do jeito que fala, porquê que ela age do jeito que age e porquê que ela tem repetido tantos padrões familiares. Espírito Santo, sonda a alma e cura a alma, porque uma alma curada cura outras vidas. Da mesma forma que o Senhor me curou, da mesma forma que o Senhor me transformou, transforma essa alma que agora pede por socorro. Eu não sei qual foi a ferida que ainda fede quando se mexe, quando é mexida, quando essa ferida é descoberta, ela fede, eu não sei qual é. Foi o abandono paterno, foi o desprezo familiar. Talvez, meu Deus, foi um abuso, ou ela é um fruto de um abuso. Eu não sei qual é a ferida dessa mulher, mas eu posso ter certeza que, independente da profundidade dessa ferida, o Senhor é especialista em curar. Então, nesse exato momento, eu coloco o seu bálsamo de Gileade e cura todas as feridas dessa mulher, porque nesse exato momento ela está precisando. Eu te agradeço por nos ouvir e te agradeço por ser bom. E desde já eu agradeço por o Senhor ter curado ela. Amém. Terminando mais um vídeo e eu quero muito que você curta, se inscreva, para que assim a gente consiga movimentar esse YouTube que nossa sombra cure, tá? Deixa aqui nos comentários o que esse vídeo fez sentido para você. Qual foi a parte que mais impactou e você percebeu, não, isso aí foi para mim. Dalila, essa parte aí você falou no meu coração, você falou direto para a minha alma. Deixa aqui. Um beijinho e até a próxima.